Boa noite. Olá. Oi, primo. Que bom que você já tá aí, doutor Primo. Já te convidei para participar aqui comigo. Boa noite, boa noite. Conseguiu? Não, não tô te escutando. Continuo sem te escutar. Pessoal que tá entrando, aguenta um pouquinho, a gente está se conectando aqui, eu com o doutor Primo, que vai participar da live conforme anunciado. Então, um pouquinho só de paciência, a gente já já vai começar o nosso papo. Enquanto isso, vão preparando suas perguntas, vão pensando aí nas dúvidas que vocês têm, que gostaria de tirar com o doutor Primo, curiosidades comigo. Vou mandar de novo. Doutor Primo, você precisa sair para eu tentar chamá-lo novamente. Vou ver. Vamos ver se agora dá certo. Pessoal que está entrando na live, aguardem só mais um minutinho, por favor. O doutor Primo já está se conectando aqui comigo. Então, enquanto isso, a gente vai aguardando aqui o acerto dele. Bem, pessoal, enquanto o doutor Primo está aqui tentando se conectar com a gente, probleminhas da tecnologia ou então do nosso desconhecimento. Eu vou convidando vocês a já prepararem suas perguntas para vocês participarem desse papo. É muito importante e legal. Oi, Mara Cíntia, tudo bem? Boa noite. É muito bom e muito importante que a gente troque ideias, né? Que eu não fique falando sozinha, que a gente vá conversando mesmo. Eu sei que a tecnologia às vezes atrapalha um pouquinho, mas vamos tentar usufruir dela. E vocês vão colocando os comentários, as perguntas no decorrer da conversa, porque é um tema muito bacana, pelo menos para mim, eu sou super interessada no assunto. Tudo que é ligado à psicologia, à neurociência, eu tenho uma curiosidade tremenda. E a gente teve um gancho tão popular, né, que foi a novela, que eu acho que a gente tem assunto, a gente tem dúvidas. E vamos aproveitar então a oportunidade, tá bom? Aguenta mais um pouquinho. Primo, tá difícil de entrar, primo. Peraí, o convite. Tá, vou tentar de novo.
Vamos lá, doutor Primo. Você precisa se conectar aqui no Face para eu poder te convidar para se juntar a mim. Vamos lá. Pessoal, mais um pouquinho. Eu sei que é chato ficar esperando, mas aguenta aí. Eu até vou começar também a considerar fazer lives no Instagram. Eu acho que pode também ser bacana. Enquanto isso, prima, eu preciso que você entre na live para eu te convidar. Você não está aparecendo aqui para mim, primo. Vamos lá. Agora sim. Vamos lá, mais uma vez, primo. Já mandei novo convite. Então, pessoal, enquanto isso, eu estava falando. Eu não sei quem que participa, que acompanha, quem gosta de assistir novela. Mas o fato é que, mesmo não acompanhando ou não gostando, a gente escuta, né? As tramas, a gente ouve falar, na internet sempre tem notícia, na TV todo dia tem alguma cena aparecendo e foi inevitável, é, é, foi inevitável não acompanhar a, a trama nos últimos dias. E foi o motivo pelo qual eu escrevi o artigo dessa semana, que normalmente, como de praxe, eu programo a publicação às terças-feiras. E isso suscitou muita discussão, muita conversa, até em rodas sociais, todo mundo ria e banalizava muito, falando sobre o sentido novelesco, né, da trama, que isso não existe, que bobagem, que é um exagero do autor, que é catastrófico, imaginar uma situação dessa, porque isso não existe, é fora do normal, afinal de contas, uma mãe tão perfeita como aquela, tão idônea, né? E aquilo começou a crescer numa direção que a gente realmente se perdia na discussão. Eu falei, bom, será que é tão esdrúxula a história assim? Será que isso não acontece? Será que mesmo com tanta prática do correto, a gente não corre o risco também de ter filhos sem caráter, filhos com mau caráter? E aí eu estou esperando o doutor Primo que vai poder contribuir com a gente com conhecimento científico sobre a questão psicológica, como que isso é formado mesmo, né? A partir de exemplos, ok, todo mundo sabe, todo mundo fala bastante. Boa noite, Fátima, bem-vinda. E, e é bem na verdade que na prática a gente vê como que as coisas são difíceis, né? E aí a gente acabou discutindo o assunto. Eu tive situações diversas, com amigos, com a família, em casa, porque o filho viu também a cena, ficou horrorizado, e enfim. E o público, em geral, né, todo mundo massacrando a filha, mas ninguém falando da mãe. Então, assim, essa visão unilateral, né, e até uma certa... uma certa... É pudico demais imaginar que a, a filha sozinha se tornou um monstro. Então, assim, eu acho que é interessante na discussão de hoje a gente considerar os aspectos que estão por trás disso, né? O que forma o caráter de um indivíduo? Será que basta ter práticas no dia a dia em casa que deem o exemplo? Isso já é o bastante para realmente assegurar um filho de bom caráter? Então, peraí, deixa eu ver se o doutor Primo já conseguiu aqui. Tá, peraí.
Eu preciso que o Gabriel entre, então, para eu convidar. Enquanto isso, tem a Clara Muniz. Boa noite, Clara. Que está trazendo já uma situação aqui. Meu filho adolescente, depois que perdeu o pai, se tornou depressivo, agressivo em palavras com professores da escola, dificuldade de adaptação na escola, e se acentuou depois de uma questão de alienação parental, paterna, depois da morte do pai. Estou fazendo de tudo, inclusive terapia em grupo. Clara, eu posso imaginar, é óbvio que saber a gente nunca sabe da situação do outro, mas eu posso imaginar a situação complicada que é nesses momentos de grande crise, né? Aí tem luto, aí tem alienação parental, aí tem a própria adolescência, tudo junto e misturado, muita emoção, muita dificuldade de lidar com isso tudo ao mesmo tempo, né? E sem dúvida que a terapia é maravilhosa. É um processo que leva tempo, processo de autocontrole, de autoconhecimento, de organização dos sentimentos e das emoções. Então, assim, eu sou fã de terapia. Na minha crise, nos meus momentos mais problemáticos, a terapia foi um grande recurso que eu saquei para mim e para os meus filhos. E se você tiver realmente condição de seguir nessa linha, não tenho dúvida de que é muito importante. E obviamente que a depressão, a agressividade, tudo isso está no pacote. Seria até pouco realista se não existissem essas reações, né? Como que o adolescente passando por tanta situação conflituosa, problemática, tanto trauma, não vai ter uma reação realmente negativa. É natural que isso aconteça. E que bom que está num caminho de tratamento, num caminho, espero que ele esteja respondendo a esse tratamento, a esse processo. E você também, como mãe, certamente está precisando disso também. Porque não dá pra gente viver numa situação dessa em casa e não cuidar da gente também. A gente na necessidade, no desejo de ajudar filho, de contribuir para que ele saia disso de uma forma mais madura e mais forte, a gente acaba despendendo muita energia também e precisa se organizar emocionalmente também. Então, se você tiver condição de também participar de terapia, tem muita leitura bacana também que ajuda. Eu posso te indicar, depois a gente no privado eu falo contigo, se você quiser. Eu tenho livros muito bacanas para você também que contribuem para reflexões e para organizar também muitas ideias, que a gente fica muito perturbado. Então, espero que realmente traga bons frutos e mude aí a situação para vocês. Quando a mãe morreu, a Fátima está contando a terapia. A terapia é muito bom. Eu participei, eu fiz muita terapia e quando eu comecei o blog, foi um momento em que eu estava sentindo muita falta, apesar da terapia, eu sentia muita falta de tratar os assuntos na prática com mais velocidade. Eu notava diferenças em mim com a terapia, mas eu precisava de, na prática, ter mudanças. E isso é que começou a me mobilizar para fazer o blog, porque eu precisava dessa troca com outras pessoas que passavam pelas mesmas situações, mas trazendo novas percepções. Então eu estava fugindo daquelas leituras dos clichês e rótulos que eu tanto falo no blog, nos meus artigos, para poder trazer para a realidade da mãe e do pai que vive o dia a dia, as dificuldades no dia a dia com o filho, e como que a gente pode mudar isso. Então, assim, a terapia foi parte de todo esse contexto de transformação, mas não foi o único caminho, não.
Tem muita coisa que a gente pode aprender umas com as outras também, trocando experiências práticas de mudanças básicas de comportamento, de comunicação, de relacionamento. E isso é muito, muito bom. E aí eu convido quem não conhece o blog ou quem não leu os artigos ainda a visitar. E eu espero que vocês gostem e principalmente seja útil para vocês, porque para mim tem sido muito útil. Eu, na prática, estou vivendo essas experiências diariamente e eu, de carteirinha, posso dizer que isso mudou minha vida. Bom, o doutor Primo ainda vai se juntar a gente, calma aí. A gente ainda vai contar com ele aqui, fiquem tranquilas. Oi, Solange, tudo bem? Boa noite. A Solange é uma seguidora fiel e que eu tenho muita curiosidade de conhecer, porque pelo visto eu conheci a irmã também, a gente trocou mensagem, foi muito bacana. Prazer te ver aqui. E a Solange falou aqui, já fiz terapia em várias fases e surpreendi outras pessoas. É bem isso. A gente primeiro, eu acho que a gente começa a surpreender o outro e a gente cai a ficha de que a gente se surpreende com a gente, né? É tanta mudança que a gente nota que naturalmente o entorno muda. E isso que é o bacana da nossa mudança e transformação, né? O adolescente de hoje é mais contestador. É porque as relações mudaram, né, Solange? A nossa dinâmica com familiar hoje é muito diferente do passado e eu costumo dizer que é diferente. Não quer dizer que seja bom, melhor, ruim, nada disso. É diferente. E por ser diferente, demanda da gente uma nova também postura, uma nova relação. E faz parte do adolescente de hoje. Eu não gosto muito dessa frase não, mas enquanto eu não encontrar uma melhor, é isso que eu uso. Ele é contestador porque ele tem mais voz ativa, ele participa mais de tudo. Eu, sinceramente, quando eu era jovem, adolescente, eu não me lembro de participar das discussões de família, das decisões familiares, dos atritos e conflitos, é tudo muito reservado, a gente não participava disso. Hoje a gente discute tudo e conversa tudo com o filho. E se por um lado parece ser ruim, né, que ele participe de tudo, aí a gente tem que também usar o bom senso do que ele participa. Mas considerando que ele participa mais, por outro lado, eu acho que traz um vínculo mais forte e emocionalmente falando, sabe? Um senso de responsabilidade, de participação familiar maior, que contribui para que ele também participe dessa dinâmica mais ativamente. Então, assim, faca de dois gumes, né? Por um lado é bom, porque tem esse envolvimento maior, uma parceria maior para fazer a família funcionar melhor. Por outro, a gente também tem mais embates, porque a gente tem mais abertura para colocar na mesa as diferenças, né? Então, encontrar esse equilíbrio fica mais difícil mesmo. Achou, Fátima, o blog? Que legal, que bom. É, fase que meus filhos estavam muito chatos e eu até hoje não sei, estava de luto do meu pai. A gente vai. No dia a dia a gente vai meio que aos trancos e barrancos, né? Vai lidando com as situações e vai acreditando que é assim mesmo, a gente dá um jeito aqui hoje, amanhã dá jeito ali de novo. Mas a bem da verdade, a gente tem que procurar saídas mais consistentes, né? Não dá para ficar empurrando com a barriga e achando que é dessa forma e esperar o tempo passar. Dá e é possível e é importante que a gente encontre essa dinâmica melhor com o filho. E não digo só por ele, não, né? Pela responsabilidade que a gente tem com ele, não. Eu digo por nós também. Porque qualidade de vida, minhas amigas, todo mundo quer e precisa. E uma família equilibrada
E aí eu tô falando equilibrada, gente, não entendo que é um mar de rosas, que eu não tô falando aqui de, tudo fica lindo e maravilhoso, acabaram os conflitos, não é nada disso. Tô dizendo que a gente começa a viver as situações mais normais, entre aspas, né, de conflito, mas sem apagar incêndio diariamente. O meu problema era apagar incêndio todos os dias. E aquilo me esgotava, física e emocionalmente. Então, assim, o que eu proponho pelo meu trabalho hoje são reflexões das situações que a gente vive que são comuns, e aí eu trazendo aqui para a situação que a Fátima contou, ela estava de luto do pai e o filho muito chato, porque é uma fase que realmente traz muita característica nova, imatura e exige da gente muita paciência, né, e sabedoria. No momento de fragilidade, isso é complicado de administrar mesmo. Mas quando a gente se torna mais consciente da gente, do nosso momento, de como a gente é e de como a gente reage às situações, isso muda bastante. Então, o blog, os artigos, eu trago exatamente isso, essas situações do dia a dia que todo mundo passa, das crises que a gente passa pela vida e que, de alguma forma, servem para a gente parar e pensar no momento, bom, o que eu faço a partir disso, né? Então, espero que ajude. O primo não conseguiu entrar? Não acredito. Ele está aqui com a gente por escrito, mas eu vou continuar tentando, primo. Quando nascemos não somos humanos. É a cultura, a civilização, convites do outro que nos tornam humanos. Ou seja, é o convívio, né? É o ser social. Então, tudo isso contribui para a formação do caráter. Que era o que a gente, né, o que a gente começou a falar pelo gancho da novela. A mãe é um exemplo de idoneidade, de caráter. Trabalhadeira, respeitosa com as pessoas, humilde, acredita em valores sólidos, né, com princípios morais, enfim. E isso é o que aparentemente foi construído da personagem da mãe. E a filha é aquele óbvio exemplo de mau caráter. É tão óbvio que eu falei até isso no artigo, é tão óbvio o mau caráter dela que nos poupa do trabalho de avaliar, né? Já vem prontinho para a gente taxar. Ela é mau caráter e a mãe é de bom caráter. Isso a gente acaba engolindo, internalizando sem pensar muito. Mas e aí? Vocês acham que isso é impossível então de acontecer? Com um exemplo prático, diário da mãe, que sempre, aparentemente, sempre demonstrou esse respeito, essa humildade, esse trabalho árduo na vida para conseguir as coisas, foi o bastante para que a filha se tornasse uma pessoa de bom caráter? A história diz que não, né? E o que o doutor Primo está falando aqui é que nós, sendo humanos, nós também sofremos influência do meio, óbvio. Então, assim, não basta não basta a influência familiar. É lógico que é importantíssimo, é onde começa tudo, é de onde a gente parte com o filho desde pequeno, não é só na adolescência. Pelo contrário, desde cedo, mostrando o que é certo e errado, trazendo à tona na prática, no dia a dia, no comportamento, nas palavras, nas atitudes, quais são os valores daquela família que eu prezo, é que a gente vai formando no filho os mesmos valores, né? E esse exemplo é importantíssimo desde pequeno. Só que à medida que as fases vão mudando, o filho começa a receber influências diferentes e adicionais. Ele não está restrito ao ambiente familiar. Tem a escola, com os amigos, com os professores, com pessoas externas. Quando é adolescente, então, a gente já sabe que o mundo se abre e as influências estão todas ali para contribuir com essa formação.
E principalmente, o adolescente ele está na fase em que ele está experimentando. Ele está colocando à prova tudo que ele aprendeu em casa. Então, se ele sabe que ele não deve mexer nas coisas alheias, nas coisas do colega, ele foi educado a não mexer, via sua mãe fazendo isso, né, respeitando os limites do outro, ele pode vir a querer tentar mexer naquelas coisas do outro. Doutor Primo, você me ajuda aqui. Ele vai começar a experimentar situações que são ciladas ou situações que ele mesmo vai querer saber se é isso mesmo que ele aprendeu, se é isso na realidade. E aí, com essas experiências, ele vai fazendo escolhas. Ele vai começa a pegar daqui e dali exemplos e vai formando o seu caráter a partir deles. Porque, como a gente sempre fala, o adolescente está na fase de transformação física, que é o que a gente vê, obviamente, de cara, a gente já nota, é a primeira transformação que a gente nota, mas psíquica, emocional, afetiva, tudo está mudando, tudo, absolutamente tudo. Então, nessa formação é que ele vai também construindo novos modelos. E aí, esses modelos ele vai internalizando de acordo com a preferência dele. O que ele acha que dá certo, o que ele acha que dá errado, o que é interessante, o que não é tão interessante. E aí, a partir daí, é que vem os perigos, né? E aí eu falo como mãe, porque eu também tenho esse medo. Por mais que eu ensine, por mais que eu pratique, por mais que eu reforce, a gente não tem garantia de nada com o filho. A gente tem maior ou menor risco dele se tornar a pessoa que a gente espera. Mas garantia de fato, a gente não tem. Se fosse assim, né, seria até talvez mais fácil. Se fosse 1 mais 1, 2, seria muito fácil e muito bom. Não sei se tão bom também não, mas enfim. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso, se vocês leram o artigo, quem leu o artigo aí diz aqui, li, sim, porque isso vai contribuir até para a nossa discussão aqui. Enquanto isso eu estou falando aqui com o Dr. Primo, como se forma nosso psiquismo? Através da identificação com as figuras parentais e cuidadores. É o que a gente estava falando, né? Não são só as influências dos pais, mas também de todos que se relacionam com a gente. Solange, tem horas que a conversa vira guerra, tem cada incêndio para apagar. A Fátima, não quero ser radical demais, mas os filhos hoje têm muitos direitos e pouca obrigação. Resolvemos tudo. Foi uma boa observação, Fátima. A gente cai, eu frequento rodas de diferentes faixas etárias. Eu conto com pais mais velhos, eu me relaciono com pais mais novos que eu me relaciono com da mesma geração que a minha, enfim. Isso é muito bacana para perceber as diferenças, né? Tanto de opiniões como de comportamento e até de relacionamento dessas pessoas com os jovens de hoje. E muito se fala disso, que os jovens têm muitos direitos e pouca obrigação, e a gente resolve tudo, ou porque a geração de hoje é uma geração doente, e isso passou a me incomodar bastante. Primeiro porque é um rótulo e, como vocês já sabem, quem conhece o trabalho já sabe que virou jargão, para mim já não bate bem, não gosto. E segundo, porque eu tive a oportunidade de mudar essa lente sobre o jovem de hoje. Eu posso estar enganada, não sou nenhuma... não sou dona da verdade, não. Eu estou falando da minha opinião pessoal, da minha descoberta nesse tempo que eu estou no blog fazendo e comecei efetivamente a me envolver com o assunto. Eu passei a conviver com esses jovens de hoje e eu noto o quanto que eles estão, na verdade, carentes de pais conscientes e seguros,
nesse novo mundo. Esse mundo de transformação total, que é da era digital, ele pegou a gente de surpresa. Então a gente teve que se virar para se adequar e se ajustar a essa nova dinâmica. E o jovem de hoje, ele já nasceu nesse mundo digital. Então, assim, essa incompatibilidade é até natural que ela exista. E a gente pode até pensar, é um conflito de gerações. É mais do que isso, porque a transformação foi muito maior, as mudanças são muito maiores. Então, hoje, quando a gente fala, o jovem hoje quer tudo e não faz nada. Mas será que a gente está ensinando a ele a fazer alguma coisa? Será que a gente está cobrando dele essa responsabilidade de crescer? Então eu volto a falar sobre o ponto de vista, a perspectiva dos pais. Porque eu acho muito injusto a gente simplesmente rotular o jovem hoje de folgado, de egoísta, de indisciplinado, de violento, de, sei lá, seja tantas outras opiniões que eu escuto por aí, quando a gente não faz uma autocrítica. Porque essa autocrítica que me ajudou a dar uns passinhos para trás, me olhar de novo e falar, vem cá, o que você tem direito de falar dele se você antes não olhou para você mesma para entender como você age com ele, como você age na sua função de mãe e de pai. Então, antes da gente seguir, perpetuar com essas frases, eu te sugiro, pensa um pouquinho sobre isso, reflita se essa atitude, de repente, do teu filho, toma o teu filho, ou a roda social do teu filho, que são amigos próximos, provavelmente com muita coisa em comum, comportamentos comuns, veja se é o caso mesmo, se você percebe isso, e se perceber isso, por que ele faz isso? Tenta buscar a raiz desse problema. Porque é muito injusto a gente simplesmente entregar a bomba no colo do jovem de hoje e dizer que o problema é ele. Quando, na verdade, a gente tem muito que melhorar como pais também. Então, e aí eu volto até para a Dona do Pedaço. A Dona do Pedaço, ela é assim, ela é perfeita, né, gente? Vamos combinar que a personagem é um exemplo de tudo, né? Então, eu achei muito injusto a gente focar na vilã filha, que sem dúvida, aí tem outro, tem desenrolar, e o doutor Primo, que eu queria que tivesse aqui para me ajudar nisso. A personalidade dela. Mas o meu olhar para a mãe ali da novela me levantou muitas interrogações mesmo. Até que ponto aquela mãe ela foi negligente? Porque para mim ela foi muito negligente. Porque assim, primeiro que a personagem da filha, a Josiane, é uma filha claramente mau caráter. E você fala assim, mas como? Né? Em todas as atitudes dela, na frente de todo mundo, ela nem escondia. Ela era desrespeitosa com os empregados, arrogante com o namorado, ela era interesseira com a sócia, ela era mandona, ela tinha todo o comportamento de uma pessoa que não preza por nenhum mínimo de valor moral, nada. E a mãe simplesmente olhava para ela e relevava. Então, assim, eu acho que isso contribui muito para a nossa discussão nesse aspecto de olhar para a gente. A gente acaba relevando atitudes do dia a dia, achando que é bobagem de adolescente. Ele é assim, adolescente é um caso sério. Mas será que é caso da gente simplesmente relevar? Eu não quero com isso trazer também aquela questão do ferro e fogo, né? Fez uma coisa errada, você sair dando chilique, não é isso. Mas de estar atenta a essas atitudes, a esse comportamento no dia a dia. Porque o dia a dia é tão rápido, a rotina da gente engole a gente tão facilmente que a gente acaba não observando, a gente acaba não olhando com cuidado para o filho que fala de certa forma, para o que ele fala, de como ele se porta na frente das pessoas ou com as pessoas, como ele reage a situações adversas. Isso tudo
acaba contribuindo para que ele continue numa vibe aí que, se tiver num caminho ruim, vai ficar pior. E aí chega lá na frente, a gente fala assim: nossa, meu adolescente é rebelde. Nossa, meu adolescente não faz nada da vida. É um folgado. Mas isso tudo não acontece da noite para o dia. Será que a gente não está sendo negligente nessa observação? A gente não está sendo negligente na hora de cobrar a atitude correta? Porque o tempo é agora. A adolescência é o momento crucial para a gente poder observar, vigiar e cobrar essas atitudes que a gente espera que ele tenha de acordo com os valores que a gente acredita. Caso contrário, ele vai formar sozinho lá fora com as influências dele. E esse é o nosso papel nesse momento de pais de adolescentes. É a gente minimizar esses riscos. Porque, como eu disse, a gente não vai garantir, mas a gente minimiza os riscos. Dessa forma, vigiando e corrigindo. Ele pode fazer as escondidas? Pode. É um risco que a gente corre e que ele também corre. Mas na minha frente, em casa, o que eu exijo tem que ser de acordo com o que eu acredito. Se ele vai escolher outra coisa, se ele vai viver outra situação, ou se ele vai tomar outro rumo, outro caminho, como a personagem Josiane tomou, o problema é dela. Mas eu estou consciente do filho que eu tenho. Eu não estou me fechando em nome de ser uma mãe amorosa. Aquilo me irritou profundamente. Como eu podia ver, sou mãe. Então quer dizer que ser mãe é ficar cega a filho? Isso é totalmente fora, muito, além de ser muito clichê, é romântico demais e é irresponsabilidade total. Porque como mãe a gente tem que ser mais atenta ainda. Mas não só para as qualidades do filho, a gente também tem que estar certa dos defeitos que são comuns e que são normais de qualquer ser humano. Nós temos os nossos. Isso não vai vir torná-lo um monstro, a não ser que esses defeitos eles não sejam considerados, avaliados, se são defeitos de caráter ou de personalidade, ou o que é. E a gente tem que estar muito consciente disso, né? Deixa eu olhar aqui mais um pouquinho. A novela pode morrer... na novela a mãe pode morrer de trabalhar e dar outro exemplo à vida que é outra coisa sem esforço, porque foi protegida demais. É isso mesmo, Fátima. Além de super protegida, e a superproteção acaba virando até também uma bengala, né? Porque eu super protegi. E aí fica aqueles pontinhos de reticência. Eu super protegi meu filho. E, bom, o que eu faço com isso, né? Então passou, acabou, bola pra frente. São interrogações que eu não tenho resposta, não. Eu queria o doutor Primo aqui comigo. E a gente vai marcar com ele, eu não sei o que aconteceu. Mas essas situações, a gente só não pode colocar isso como uma resposta final. Eu super protegi e deu nisso. Tá, e agora? O que eu faço com isso? Né? A personagem doente ou ruim acha a outra que foi criada em convento mau caráter. É outro exemplo. E vamos combinar, né? Num ambiente religioso, em que os valores são totalmente contrários ao que ela vive. Então imagina como que isso foi sendo nutrido. São aspectos que a gente realmente não tem domínio. E que de alguma forma se torna realmente um problemaço, não só na família, mas para o mundo, porque a gente está criando um novo indivíduo para viver em sociedade. E o tamanho dessa responsabilidade está na nossa mão, né? E como que a gente lida com essa situação de entregar para o mundo uma pessoa nada saudável, mau caráter, né? O jovem, Solange, eu vejo que o jovem tem urgência de viver, trabalhar, ganhar muito, acham que a vida lá fora é fácil. Engraçado, você sabe, Solange, que eu não vejo dessa forma.
Eu vejo sim que o jovem tem pressa. E aí eu associo isso a todo esse contexto que a gente vive da era digital. Nasceu nesse mundo dinâmico e ágil. Então, aliás, um dos motivos pelos quais a gente tem um enorme índice de ansiedade e de depressão nos jovens hoje, né? Um dos maiores gatilhos da atualidade é essa rapidez e esse fluxo imenso de informação que o jovem não dá conta. A gente não dá conta, imagina o jovem imaturo, inexperiente, ele está absorvendo isso tudo muito rapidamente e não dá conta. Então, é um dos motivos pelo qual realmente a gente tem graves problemas aí de saúde mental nos nossos jovens. Mas com relação ao trabalho e a facilidade do mundo lá fora, pelo contrário, eu acho que, primeiro, o trabalho, eles têm uma relação diferente com o trabalho. Eu tenho um artigo no blog que eu falo sobre isso. O Jovem de Olho tem o nome do artigo, daqui a pouco eu lembro. Mas é fácil de encontrar. Se fizer uma busca lá, trabalho, vocês vão encontrar o artigo. O trabalho tem outro significado para o jovem. E tem mesmo. E aí lá eu discorro sobre todo esse raciocínio, essa lógica do sentido para ele. O trabalho para o jovem hoje, ele tem que ter significado mesmo, ele tem que ter um propósito. Tem que estar alinhado com o que ele acredita e principalmente ele tem que se sentir parte desse trabalho e contribuinte desse trabalho. Então, deixou de ser aquele trabalho que a gente viveu no passado, da era industrial, que era executar tarefa, responder hierarquicamente ao chefe acima e garantir o emprego. Esse processo linear, se é que eu posso falar assim, ele não existe hoje, nem em relação ao trabalho, nem nas relações hierárquicas do trabalho. Eu explico. Se antes você tinha chefe e subordinado, empregado, funcionário embaixo de você, hoje o relacionamento é de rede de relacionamento. Você tem um chefe sim, mas a influência de todos os lados, você lida com diferentes pessoas do lado, embaixo, em cima, até esse senso de hierarquia mudou. Então, esse ambiente de trabalho também está bastante diferente e o jovem hoje tem um perfil diferente também por conta disso. Eu cheguei a fazer um tempo atrás uma live com um amigo meu que é de recursos humanos, ele é maravilhoso e eu vou convidá-lo para falar sobre isso de novo com a gente aqui, tá bom? E para terminar, Solange, eu acho que a vida lá fora, eles pensam que é fácil? Não pensam não. Eu acho que eles têm bastante medo até do mundo lá fora. E o mundo lá fora está difícil mesmo, em termos de trabalho, em termos profissionais, em termos de segurança. E muitas vezes está até difícil dentro de casa, né? Famílias aí passando por perrengues tremendos, emocionais, afetivos, financeiros. Então, assim, é uma era bastante difícil. Então, a gente tem que olhar com um certo carinho especial, não é passando a mão na cabeça, não. A gente tem que considerar essas variáveis diferentes também de hoje, para não cair nesse rótulo ou nessas frases que tanto denigrem o jovem, né? Ainda mais nós, pais de adolescentes, a gente tem que primar pelos nossos filhos. Sabe aquele ditado assim, olha, eu falo mal do meu filho, mas você não fala não. Aí em casa é assim, eu falo mal deles, com eles. Mas fora de casa eu não falo não. Né? Oi, Simone. Boa noite. Você cobrou mais da filha do que do filho, Fátima? Acontece, né? A gente age diferente com o filho, não tem uma fórmula única. Não é porque você é mãe de 2, 5, 10 que você age igual com todo mundo. As pessoas são diferentes, os temperamentos, as personalidades, cada um é um. E se você individualizar, melhor ainda. Então, um precisa mais de correção, outro precisa mais de carinho, outro precisa mais de atenção.
A gente tem que estar atenta a tudo o tempo todo, né? A Solange trouxe outra, tá compartilhando aqui da história dela. Eu e meu marido estamos pagando colégio particular desde a infância. Apertando o cinto, vemos que não dão valor. Sofremos como pais. Converso muito, sou realista, sinto que os filhos ficam com raiva. E olha, Solange, eu acredito que a raiva não é de você ou do teu marido, absolutamente. Eu tenho certeza que não é isso. Eu acredito até, eu ouso acreditar, eu não estou aí para saber da história, enfim, não convivo, não conheço. Mas eu arrisco dizer que a raiva é da situação. Porque pode ser que ele não goste da escola e ainda por cima ele é cara, exige esforço dos pais. Pode ser que ele não se sinta pertencente àquele meio, então ele não se identifique ali, mas é obrigado a ir. Pode ser que ele sinta raiva de não gostar e ainda assim ver o esforço de vocês e ter que reconhecer o esforço de vocês. Então, assim, pode ser tanta coisa, mas eu tenho certeza, isso eu falo mesmo sem saber da história, eu tenho certeza que a raiva não é de vocês dois. De repente, a maneira como você conversa muito, não sei, enfim, dá uma olhada também na forma como você está dialogando com o teu filho, dá uma espiada lá no artigo que eu coloquei em termos práticos, porque eu fiz isso, igual manual mesmo, tá? De como conversar, dialogando com o filho adolescente. Fez toda a diferença aqui em casa. Eu achava que eu dialogava com meu filho. E na ocasião, o terapeuta até falava para mim assim: não, vocês têm que dialogar, você tem que conversar mais com meu filho. Eu dizia para ele: mas eu dialogo, eu converso direto com meu filho, não aguento mais conversar. Eu quero que ele faça, eu quero que ele mude. Só que quando eu comecei a descobrir que como eu dialogava, eu pensava que estava conversando, não era nada disso. Eu falei: meu Deus, fiz tudo errado, tá tudo errado. Para aí que eu tenho que... Lembra dos passinhos para trás que eu falei no início da conversa? É isso. Eu tive que sair de cena, olhar a situação e falar: caramba, eu até me coloquei no lugar dele. Falei assim: caramba, eu também não ia gostar dessa conversa. Então, assim, faz toda a diferença. Então, uma dica que eu posso te dar aqui, se é que eu posso dar uma dica para você, dá uma revisitada nesse artigo. Reflita sobre como você conversa com ele, em termos práticos mesmo, de palavras, de momento, de local, de tom de voz, né? Pense mesmo em você e tente mudar alguns aspectos. Quem sabe você não encontra aí uma oportunidade de realmente encontrar um caminho de diálogo com o teu filho. Mas não fica se sentindo a última das últimas não, porque não é isso que ele quer não. Tenho certeza que não é. Oi, Renata, um beijo. Boa noite. Doutor Primo vai gravar um vídeo e me enviar. Legal. Mas você vai voltar ainda aqui porque o pessoal quer te escutar e eu também. Eu tenho um monte de pergunta aqui para fazer. Então a gente vai marcar essa live de novo, tá? Com ele, tá, pessoal? Oi, Maria Elisa, um beijo. Não, eu não tô te escutando, primo. A Renata tá me dizendo aqui, às vezes penso que são pouco acomodados. Alguns ficam esperando que a gente dê o pontapé inicial. Nos colocamos à disposição, querem ser independentes, mas na hora do vamos ver, demoram para iniciar algo e mudam de opinião toda hora. Caraca, Renata! Mandou ver, Renata! Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu, adolescente, eu fui bastante dependente de mãe também, assim. Eu me sentia muito segura e me escondia até com a minha mãe. Então,
é uma situação, gente, que jovem, ele é naturalmente inseguro. Ele só tem tamanho, ele só mudou fisicamente. Mas por dentro ele é cheio de insegurança. Ele tem medo das situações, ele tem medo de falar, ele tem medo de se colocar, ele não sabe se colocar. Eu de novo vou falar com vocês aqui de um título de livro que eu vira e mexe, eu tô falando e eu vou voltar, porque ele é muito legal. O Cérebro Adolescente. Esse livro, ele explica exatamente toda essa transformação psicológica que acontece e o funcionamento do cérebro do adolescente. E isso é muito bacana para a gente entender que essas reações, ou até a falta de reação, muitas vezes, como a Renata falou aqui, demora para iniciar algo, mudam de opinião toda hora, elas surgem com algumas respostas mesmo para a gente. Vou contar uma história. Eu tinha muito medo quando meu filho, ele passou por uma depressão, eu não tenho dúvida, e ele focou, encontrou na internet um meio que ele se sentia mais seguro. Ele se fechou naquele mundo e eu desesperada com aquela função de internet. Naquela fase, eu sentia muito medo do meu filho ter medo do mundo. Ou seja, de não colocar a cara para fora, de não viver a vida dele, de não viver a fase da adolescência, de não crescer e amadurecer numa fase que é tão importante, de ele simplesmente abandonar esse período tão importante da vida dele, e eu fiquei com muito medo. E como a Renata trouxe aqui uma situação, eles demoram muito para iniciar algo, a gente se coloca à disposição, enfim. Eu tinha muito medo disso. E foi surpreendente para mim quando ele completou 18 e me disse que finalmente ele queria concretizar o plano que ele já tinha feito de morar fora de casa. Ele está morando em São Paulo, está dividindo uma casa com a equipe de gamers, vocês já sabem um pouquinho da história. Isso, de certa forma, me trouxe até um certo alívio. E também me trouxe um espanto muito grande, porque a gente vai fazendo uma ideia, a gente tem uma leitura de filho que não necessariamente seja a verdadeira. Porque existem 1000 possibilidades de ser diferente do que a gente imagina. E então, como que a gente faz? O que a gente faz? A gente tem que realmente conversar. E a gente vai voltando aos passos que a gente estava falando. Se a gente se distanciar e ficar mudo, a gente nunca vai descobrir. Então é trabalho de cientista, é observar, encontrar meios na prática de se aproximar, testar. Fiz uma pergunta, não caiu bem, eu tenho que tentar de outra forma. Não insistir nos erros. Isso, assim, gente, dá trabalho. Exige da gente conhecer e aprender com outras fontes. Não existe fórmula única. As pessoas são diferentes, os filhos são diferentes, filhos de mesmo pai e mãe. Meus filhos são totalmente diferentes um do outro, muito diferentes um do outro. Então, assim, é um exercício constante, diário, e que não acaba nunca, nem depois quando a gente fica adulto, nem quando eles viram adultos. Então, só para concluir o comentário da Renata, a gente acaba lendo de uma forma e acredita veementemente nesse caminho, mas não necessariamente é isso. Então, desculpa, Renata, a gente vai ter que realmente, o que eu tenho para te dizer é que você vai continuar na sua busca com ele, assuntando, insistindo, mas insistindo de diferentes formas, diferentes modelos de conversa. Parece meio abstrato, mas você acompanha o blog, você participa aí ativamente dos artigos e dos comentários, dos debates, então eu tenho certeza que você está me entendendo. Mas para quem não está entendendo, visitem o blog, busquem os artigos. Cada um deles traz um pouquinho mais de aprofundamento sobre essa questão de jovens de hoje são diferentes, mas nem por isso são ruins.
são piores do que nossa época, eles são diferentes e para isso a gente precisa mudar muita coisa também, tá? E quanto a resolver tudo, a minha mãe resolvia bastante coisa para mim, gente. Eu confesso. E eu só mudei isso depois que eu fui para a faculdade, porque aí eu fui morar realmente fora de casa. Mas eu sou de uma família grande, de 6 irmãos. Então, assim, eu tive muito pai e mãe que também resolveu muita coisa para mim. E se você tem algum ponto que você queira que ele resolva, você vai ter que entregar na mão dele a bola e esperar que ele faça. Ah, mas ele não faz. Alguma hora ele vai se mobilizar para fazer, porque não vai ter você para fazer. Dependendo do que for, vai depender de você colocar isso na mesa. Eu não faço, mesmo querendo se roer inteira para pegar e fazer. Eu entendo. Eu já passei muito por isso. De você, você não vai fazer, então me dá aqui que eu faço. Aí sai reclamando, gritando aos 4 ventos, né, que eu que faço tudo, ele não faz nada, não decide nada. Mas a partir do momento que, dependendo da situação, ele tem que fazer, eu simplesmente larguei a caneta e falei, vai você. E fico lá, me contendo, esperando, observando, porque obviamente se der alguma coisa errada eu tô por perto para ajudar, porque também não é assim, não é entregar e sair, é entregar e observar. Se ele precisar realmente de uma ajuda, de um empurrãozinho, de uma forcinha, de uma correção, você tem que estar ali à disposição, sim, é teu papel. Agora, de ter iniciativa, enquanto você não permitir que ele tenha iniciativa, ele continuará esperando a sua ajuda. Naturalmente, isso é normal, até eu faria isso também, né? Há pouco tempo, eu estava conversando com meu filho por telefone, acompanhando lá o dia a dia dele, e aí eu vinha com aquela lista, o checklist, né, do que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer. Então anota aí, eu vou mandar por zap, eu fazia mesmo. Uma lista dos afazeres dele. Teve um belo dia que ele virou e ele não fazia. A gente falava de novo, sei lá, 2 dias depois e via aí, você fez? Não, mãe, eu não fiz. E eu ficava fula da vida. Eu falei, meu Deus, mas o que mais que você quer de mim? Eu falei assim, só quero que você não me faça a lista. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer no meu tempo. Deixa comigo do meu jeito. Aquilo para mim foi assim um tapa, né? Foi assim, eu tava mastigando tudo para ele e ainda cobrando, quando na verdade ele era o maior interessado e ele estava querendo experimentar essa independência. E aí recolhi minha viola e agora estou observando e rezando. Mas eu tenho certeza que, dando certo ou errado, ele está fazendo e fazendo do jeito que ele gostaria, o que ele quer tentar. Isso é muito bom, gente. A gente poder permitir que filho tente, né? Mas para isso a gente tem que estar mais leve para também não ficar impingindo tanta pressão. Calma que as coisas acontecem. E se não acontecer, a gente está ali para ajudar. Uma amiga que é reikiniana, o que é isso? E ela me deu um toque. O seu jeito de falar muda tudo. É verdade. Ai, Fátima, não sei o que é reikiniana não, me conta aqui. O que é? Renata, não, eu não, só ouço a Sheila. Beijo grande, Renata. Bem, o doutor Primo tá aqui com a gente. Ele tá aflito porque tá louco para falar com a gente e eu louca para escutá-lo e fazer um monte de pergunta. Então ele tá dizendo aqui enviar o convite de novo. Primo, eu tô tentando mandar para você o convite, mas não tá dando certo. A Fátima, o primo, eu vou tentar de novo, tá? Enquanto isso, eu tô falando aqui com a Fátima. Fiz isso, confundi o tamanho com a maturidade. A filha tinha maturidade, o filho não. Mas o erro foi meu. Queria tanto que eles crescessem,
que esqueci de prestar atenção aos sinais. Ai, Fátima, eu tô quase chorando aqui agora. Que bonito que você escreveu. É bonito e eu reconheço isso. A gente fica, né? Eu não sei se é algum histórico de criança, a gente fica torcendo para crescer, para a gente não ter tanto trabalho físico, né? Como a gente tem na infância de filho. Mas passa tão rápido e quando chega o grande a gente se ressente de ele ter crescido. Aliás, você está trazendo um tema que vai ser o próximo artigo da semana que vem. Se o meu filho não crescesse. Então, é tão louco isso, né? As mães, nós mães, a gente espera que ele cresça, que ele fique maduro, que ele tenha autonomia e quando ele começa a mostrar isso, a gente fica com medo, a gente se ressente, a gente fica triste, a gente fica saudosa, a gente fica pegajosa, né? É bem assim mesmo, Fátima. Primo, eu consigo. Eu não estou conseguindo aqui, não está disponível para te convidar. Bom, são 9 horas. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu peço desculpas aí por esse contratempo. Eu quero muito que o primo venha aqui falar com a gente. Tá mantido o convite. A gente vai voltar a esse assunto. Vamos ver o dia melhor. Não sei se de repente para vocês fica legal essa semana ainda, mesmo que a gente volte a falar essa semana. Pode ser? De repente, sexta-feira? Não sei se é um dia bom. O que vocês acham? É, é importante que a gente tenha essa conversa com o Dr. Primo, porque ele vai trazer considerações que fogem à nossa alçada, que é de conhecimento científico, que é muito curioso, como que forma o caráter, que aspectos, que variáveis que contribuem para isso, além da influência externa, né? Como que isso acontece? Eu acho que é muito bacana. Eu não queria perder essa oportunidade de falar com ele. E eu queria que vocês viessem de volta depois para que a gente realmente traga questões, dúvidas e debata com ele sobre isso. Então, doutor Primo, eu vou fazer o seguinte: já é 9 da noite, eu vou encerrar, mas a gente volta e aí a gente vai ter que fazer uns testes antes para não cair nesse erro de novo, né? Uma pena mesmo, eu peço desculpa a vocês, mas espero que tenha valido a pena de alguma forma, tá? A Solange, eu vejo meus filhos como rapazes e não meninos. Continuo apaixonada por eles, o tratamento com eles é diferente. Que bom! A ideia é essa mesmo. A ideia é essa. de, 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 de a cada fase a gente se atualizar também. Porque, de novo, a mudança é deles, mas tem que ser nossa também. E não é só na adolescência, não, é por toda a vida, tá? O doutor Primo tá querendo chamar uma live agora. O que vocês acham? Ai, Renata, é um prazer. Eu amo conversar com vocês. Eu amo trazer essa experiência e eu espero sinceramente inspirar outras famílias a tentarem novos caminhos, sabe? E a largarem esses rótulos, essa ideia pejorativa do adolescente, desse relacionamento ruim com o filho. Tem muita possibilidade de acontecer uma coisa muito diferente disso. Então, não contribuam, não perpetuem esse discurso ruim de adolescência, de filho adolescente. Pelo contrário, descubram os seus filhos, porque eu tenho certeza que cada um de vocês, como eu,
todos os pais, a gente tem muita coisa para tirar de bom de filho. E fazendo essa troca, a gente aprende muito e a gente se melhora muito como ser humano. Então, o que a gente precisa é isso, é de um mundo melhor com pessoas melhores. E a gente tem um papel fundamental nisso. E a gente, cada vez mais consciente disso, a gente consegue dar a volta por cima e mudar essa história. E eu tenho certeza que com vocês também vai acontecer a mesma coisa, se é que já não está acontecendo, se é que de repente vocês nem precisem. Mas que vocês sejam multiplicadoras disso. Então, encontrou alguém falando mal de jovem, adolescente, traga uma reflexão, traga uma pergunta, deixe essa pessoa com uma dúvida ou até sem resposta tão óbvia. Por que é isso que está faltando para a gente? A gente parar de repetir as coisas da boca para fora sem pensar no que a gente está falando, sem conhecer. Tá? Bom, o Dr. Primo está aqui me convidando para entrar na live dele, então. Se vocês tiverem mais um tempinho, eu peço que vocês, então, entrem lá. É Primo Paganini. Vai ser no Facebook mesmo, Primo? Aí eu vou encerrar aqui e já vou entrar lá com o Dr. Primo na live dele, no Facebook, tá bom? Se vocês puderem lá, Primo mesmo, Primo Paganini, P de Paulo, A, G de gato, A, N de navio, I, N de navio, I. Primo Paganini. Vamos para lá? Agradeço muito a participação de vocês. Continuemos juntas, tem muito que a gente conversar. A cada 15 dias eu tô aqui na live do Facebook. Semana passada eu comecei numa live segunda-feira de manhã rapidinho no Instagram para experimentar e ver. Então, visitem o blog. Tá rolando um sorteio da Eco Bag, não sei se vocês viram, lá no Instagram. Visitem o Minha Mãe é um Saco no Instagram, participem do sorteio, a bolsa é linda, tem gente aí que já ganhou e vai ser um prazer presentear vocês com a Eco Bag. Quero ver todo mundo de Eco Bag por aí, falando da Minha Mãe é um Saco, tá bom? E que mais? Eu acho... e semana que vem começa a Bienal aqui no Rio, Bienal do Livro. Eu vou estar lá, eu vou participar do lançamento de um livro de uma autora alemã, o Guia da Menina Boazinha. Eu fiz o comentário do livro, que vai ser publicado, estou super cheia de orgulho por isso. Então eu vou estar na Bienal, na editora Grifos, para promover o livro também. Então, quem tiver a oportunidade de visitar a Bienal é uma ótima oportunidade, não só de estar nesse evento que é maravilhoso, de conhecimento, de lançamentos e tudo mais, mas também de me encontrar lá. Vai ser um prazer conhecer vocês lá, pessoalmente. Tá bom? Isso aí, Renata, já tá usando a sua. O Instagram... Fátima, dá um jeito, aprende aí, ó, mais um motivo para você se atualizar. Vai pro Instagram, participa do sorteio da Eco Bag e passa a me seguir lá também. Tem muita coisa acontecendo no Instagram, no YouTube, enfim, tem um monte de coisa. O que não falta é assunto e participação, é o que eu preciso de vocês, tá bom? E tem o grupo Minha Mãe é um Saco também no Facebook, é um grupo fechado que tá aqui no Facebook. Quem quiser se interessar, é só mandar a solicitação que estamos junto, tá bom? Até a próxima e vamos nos falando. Fico à disposição de vocês. Grande beijo. E tô indo lá para a live do Primo Paganini, tá bom? Vejo vocês de novo. Tchau, tchau. Boa noite.